aí, pessoal, bora para mais um papo aqui no Cybersecurity Talks. E nessa conversa, a gente vai explorar a importância das métricas na área de cibersegurança e como que elas podem ser utilizadas para aprimorar a performance e a eficácia das medidas de proteção contra ameaças digitais. Gustavo Ceilani é Cybersecurity Engineer e Ethical Hacker da Olist, está aqui conosco. Gustavo, prazer ter você aqui. E aí, Igor, prazer é todo meu. Obrigado, viu, pelo convite, primeiramente. Não, tamo junto. Bom, vamos falar sobre ameaças hoje, né? Vulnerabilidades e métricas para a gente poder avaliar o ciclo de vida dela, como que a gente melhora, como que a gente tenta diminuir o máximo possível esse gap. Mas para começar, assim, quais são as principais métricas que você utiliza hoje dentro da Olist para detectar ameaça? Boa. Eu acho que não só dentro do Olist, mas um jeito muito bom e muito claro de você tratar essas vulnerabilidades. Tem algumas métricas padrão que já resolvem muitos casos, te dão uma visibilidade muito boa. As principais delas, depois a gente vai até trazer alguns exemplos aí para a gente dar uma olhada, mas a gente pode medir, por exemplo, quantas vulnerabilidades foram identificadas no período de tempo, quantas foram mitigadas, qual que é o nível de severidade de cada uma delas, qual que é os impactos que elas causam. A gente tem indicadores hoje, né, os CWEs e os CVEs, que a gente tem padronizado isso, então a gente consegue entender hoje quais são os tipos de vulnerabilidade, quais os tipos de ataque você está mais suscetível dentro da empresa. Você consegue medir hoje prazo de correção que os times estão demorando para corrigir, para você tentar otimizar, melhorar a performance dos times. Tem muita coisa legal hoje que dá para otimizar muito o processo interno das empresas. E essas métricas compartilhadas com outros times acaba facilitando muito a vida de vocês, né? Por exemplo, com o CTO, ou com o CFO, desculpa, para poder negociar uma verba a mais ali para determinadas coisas. Se eu tenho tudo medidinho, fica muito mais fácil de eu trabalhar dessa forma. E mesmo com outros times, né? Olha só, fiz tal coisa, impactou no seu trabalho, te dei tal benefício e por aí vai. Exatamente. Esse ponto ele é muito legal que você tocou, porque como você consegue medir o que as ferramentas que você está implementando traz, o que elas estão identificando, o que um custo de uma ferramenta que o time de segurança solicitou, ele retorna isso, trazendo visibilidade para as vulnerabilidades do produto da empresa, isso justifica muito investimento e justifica também um orçamento para você crescer o budget mais da parte de segurança e conseguir identificar cada vez mais vulnerabilidades, colocando mais ferramentas ainda em diferentes pontos do projeto, diferentes pontos do ciclo de vida ali, ou do ciclo de desenvolvimento também. Então, tendo isso medido, você consegue hoje muito mais fácil, tendo uma visão, fica muito claro, muito nítido, o impacto direto que isso traz para a empresa. Legal. Outra coisa também é assim, não dá para pegar as métricas da Olist, por exemplo, e replicar na minha empresa. Cada empresa vai ter a métrica mais importante para ela, né? Sim. Mas tem um guia de como que as pessoas podem pensar quais as métricas mais importantes para aquela realidade dela? Tem, eu acho que assim, um guia tão pragmático assim é muito difícil, porque igual você falou, varia muito do contexto dos produtos da empresa, né? Mas no final das contas é tudo software. Então a gente tem vamos falar assim, uma espécie de cartilha, que a gente consegue sim tirar algumas métricas gerais, mas cada métrica específica de cada produto vai depender de fato do contexto daquele produto, né? Mas a gente consegue hoje sim ter aí disponível na internet, tem vários projetos open source que distribuem várias métricas muito interessantes já para a gente usar. Legal, você pode ir escolhendo quais você vai usar, quais que você vai desconsiderar, enfim. Sim. Hoje uma abordagem muito legal, dando um pouquinho do contexto, né? O que é o grande problema que a gente encontra hoje com relação a isso, que as métricas resolvem muito? Cada vez mais a gente conseguiu identificar mais vulnerabilidades. Então, com o passar do tempo, o avanço da tecnologia aumenta a eficiência das ferramentas de identificação, a gente consegue identificar um volume muito grande de vulnerabilidades e esse volume, muitas vezes, ele não consegue ser corrigido, não tem capacidade humana para corrigir esse volume tão grande que a gente consegue identificar hoje. Então, um processo de gestão mesmo de vulnerabilidades, de todo o ciclo de vida, ele é essencial justamente por conta desse grande volume assim, massivo de vulnerabilidades que uma ferramenta consegue encontrar hoje, né? E aí, com essas métricas, a gente consegue ter visibilidade de todo esse ciclo de vida que essa vulnerabilidade tem, desde quando ela é identificada até quando ela é corrigida, e a gente consegue otimizar esse processo, de fora a fora, de ponta a ponta, para que ele aconteça da forma mais performática possível, mitigando as vulnerabilidades principais primeiro, priorizando a vulnerabilidade correta. Então, isso otimiza muito o processo, tanto para os times, que vão ser quem vai corrigir a vulnerabilidade, quanto para a empresa em si, que consegue ter um ganho muito grande de maturidade em segurança com pouco esforço. Perfeito. Inclusive, você trouxe alguns dashboards aí, né, para mostrar para o pessoal. Acho que ilustra bem assim, essa questão das métricas, da forma como você usa lá, né? Dá para mostrar alguma coisa agora? Sim, vamos ver. Eu trouxe aqui uns dados.
Eu trouxe aqui uns dados, eles estão anonimizados, né, sanitizados aqui, mas o importante em si, o que eu queria mostrar aqui, trazer são as métricas, né, não o número em si. Então, aqui... Joga em tela cheia aí, Rica, pra gente, só pra gente ver melhor. Olha lá. Tô me achando aqui. Boa. Aqui, por exemplo, né, só falando um pouquinho dessa stack aqui, eu acho que é legal falar para o pessoal. Isso aqui é um dashboard do Grafana, né? O Grafana é uma ferramenta hoje que a gente tem open source de visualização de dados. Então, o que eu faço aqui hoje, né? Não só eu, como é uma prática já difundida para ter essa escalabilidade. A gente identifica várias vulnerabilidades de diversas fontes diferentes. Então, eu tenho ferramenta de análise estática de código, tem ferramenta rodando nas pipelines dos repositórios, tem ferramenta de análise dinâmica, pentests internos do time de segurança ofensiva, enfim, inúmeras fontes de detecção de vulnerabilidades. Essas fontes, o que a gente faz? A gente pega todas essas fontes diferentes, centraliza em um único ponto, em um único gestor de vulnerabilidades, que é um software também. A gente, inclusive, usa um software open source, chamado Defect Dojo, para quem estiver online e quiser dar uma pesquisada. Desse software centralizador, essas vulnerabilidades viram findings, todas normalizadas, todas padronizadas, e vindo de várias fontes diferentes, com vários padrões diferentes, para a gente poder normalizar esses dados mesmo e poder apresentar eles de forma unificada. Então, essa é a grande, um grande avanço que a gente consegue fazer hoje para ter uma métrica centralizada, ter uma fonte da verdade aqui de todas as ferramentas, de todo esse ecossistema que a gente consegue criar dentro da empresa. Perfeito. E aí, com esses dados, a gente consegue jogar num Elasticsearch para otimizar a indexação ali e depois ler e transformar isso em dashboards, em indicadores. E é isso daqui que a gente vai ver aqui agora. Vamos dar uma olhada nos principais indicadores que a gente tem aqui. Aqui a gente consegue ter, por exemplo, né, o total de vulnerabilidades identificadas. Então, a gente tem aqui quantas vulnerabilidades foram identificadas, quantas ainda estão ativas, quantas já foram corrigidas. Isso aqui consegue fazer uma retrospectiva e ver lá se a gente teve um saldo positivo ou um saldo negativo, por exemplo. O que impacta esse saldo positivo ou negativo? Isso impacta em uma linha de tendência. Não, basicamente, o que faz com que essa linha fique negativa ou positiva? Quer dizer, é mais performance do seu time de segurança? É porque naquele sprint você conseguiu colocar mais correções de vulnerabilidade? Como você corrige esses picos? Boa pergunta. E aí a gente tem vários fatores, igual você comentou. O que dá esse indicador? É a quantidade de vulnerabilidades identificadas contra a quantidade de vulnerabilidades corrigidas. O que eu posso fazer para corrigir esse indicador? Ou diminuir o número de vulnerabilidades identificadas, ou aumentar o número de... O que não é bom, né? Exatamente. Por um lado, quando a gente pensa em diminuir o número de vulnerabilidades identificadas, a gente tem dois pontos de vista. Ou a gente pode diminuir por falta de visibilidade, o que não é bom, é algo negativo, ou a gente pode diminuir porque não tem vulnerabilidade indo para a produção. Isso é maravilhoso. Claro. Hoje em dia, o que a gente mais quer, mais trabalha dentro de uma empresa, eu acho que não só do Olist, mas em modo geral, em âmbito geral, é fazer o que a gente chama de shift left da segurança. Sim. Então, o que a gente mais trabalha hoje é nessa cultura e conscientização de não subir vulnerabilidade para a produção. Então, quando a gente fala de um indicador desse, que menos vulnerabilidades estão sendo identificadas, e a gente sabe que a nossa visibilidade é boa, a gente tem uma cobertura legal das nossas ferramentas e dos nossos produtos, a gente está supondo, então, que o nosso time ficou mais maduro, o nosso time está consciente, e eles não estão subindo mais vulnerabilidades. Então, isso é um lado muito positivo. Sim. A gente consegue trabalhar esse indicador de uma forma muito boa. E, claro, né, o indicador aí principal seria corrigir mais. Então, quanto mais você corrige, menos você tem que identificar para o indicador ficar positivo, né? Então, esse indicador ele é muito importante justamente por conta disso. Essa linha de tendência, você consegue ver a evolução da maturidade de segurança da empresa como um todo. Legal. Boa. Então, seguindo aí nas outras métricas, que tem um scroll gigante aí para baixo, é muita métrica, né? Tem algumas. Vamos lá. Bom, descendo aqui tem esses indicadores de SLA, né? O SLA é o Service Level Agreement, que seria basicamente um prazo. Então, o que a gente faz? Não só a gente, mas no geral, né? O que se faz nesse caso? A gente pega as vulnerabilidades identificadas e a gente categoriza elas por severidade. Tá? Isso é uma prática muito comum. A gente tem até ferramentas e calculadoras que fazem isso já de forma difundida, já de forma padronizada, vamos falar assim. A principal que a gente conhece é o CVSS, né? Que é o Common Vulnerability Score System. Ele basicamente gera um score para sua vulnerabilidade de 0 a 10.
e aí depois ele pega cada range e transforma isso, ou ela é crítica, ou ela é high, ou ela é medium, ou ela é low, e se for 0, ela é só uma informação. Então, a gente consegue dividir e categorizar mesmo essas vulnerabilidades, e a partir disso, a gente consegue colocar um prazo esperado que a equipe responsável por aquele projeto corrija essa vulnerabilidade baseada na severidade. Então, por exemplo, para vulnerabilidades críticas, dá um exemplo aqui, é esperado que a equipe corrija em 7 dias corridos. E aí a gente consegue gerar indicador em cima disso. Legal. Para vulnerabilidades high, que ela não é tão severa quanto a crítica, a gente dá, sei lá, 30 dias. Para medium, pode dar 90. Para low, 120. Só um exemplo, assim, uma escadinha mesmo, que a gente espera que ela esteja corrigida dentro desses prazos. E a gente consegue metrificar isso, para acompanhar a performance das correções. Perfeito. Voltando, descendo mais um pouquinho, para o lado aí, tem mais. Sim. Isso daqui Cara, quem gosta de dashboard tá se deliciando agora, né? Tem bastante coisa legal aqui, cara. E, assim, essa parte de visibilidade é muito, muito importante. É primordial, eu diria, porque qualquer esforço que você vai fazer, qualquer planejamento que você vai fazer, você tem que usar isso aqui como base, né? Senão você está fazendo coisa no escuro, você está chutando, você está supondo que vai ser útil, que vai ter relevância para a empresa, mas às vezes não necessariamente, né? Esses MTTRs aqui estão relacionados lá com o SLA que eu comentei. O MTTR é Mean Time to Response, ou seja, é o tempo médio para resposta. Então, esse daqui é o tempo médio para correção de cada severidade daquelas vulnerabilidades lá. Isso é muito importante também, é um indicador muito simples de olhar, que você consegue acompanhar também se os times estão corrigindo no tempo hábil. Então, por exemplo, se o seu SLA para critical, dá um exemplo aqui, é 7 dias, se esse MTTR tiver mais de 7, você não está correspondendo com aquele SLA que foi combinado, entendeu? Então, você tem fundamento aqui também para cobrar as equipes, a própria gestão também consegue fazer isso usando esses indicadores, né? Então, isso aqui é uma coisa que incentiva e empurra muito a empresa, assim, sabe? Legal. Bom, vamos lá, tem aqui, esses dois aqui, Top CWE e Top CVE, são indicadores mais de reincidência, que eu costumo chamar. O que seria reincidência? Por exemplo, quantos CWEs iguais a gente tem identificados em todos os produtos da empresa? CWE, só dando um contexto, né, ele seria mais ou menos uma categoria de vulnerabilidade. Então, por exemplo, XSS, que é um problema clássico assim, que muita gente vai conhecer, tem o CWE do XSS. Então, quantos XSS, entre aspas, né, mas na verdade seria quantos CWEs, daquele lá foram encontrados no geral na empresa? O que a gente consegue tirar disso aqui, por exemplo? O que tiver maior incidência seria que os desenvolvedores, eles têm menos conhecimento naquilo. Estão deixando passar mais esse problema do que os outros. Então, o que a gente consegue tirar disso? Programa de conscientização, a gente vai fazer em cima de qual? Em cima desse CWE, em cima desse problema específico. Isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Tem como medir o índice de conhecimento sobre segurança da equipe? Tem também, né? Sim. Teria como fazer, da equipe que eu falo como todo, da empresa. Sim. De ameaça, da ameaça ser a própria pessoa também. Sim. Não, da empresa a gente tem questionários muito legais, muito difundidos também pela comunidade, que a gente consegue medir a maturidade de segurança da empresa. Tem sim. Inclusive, quem estiver aí online, quiser conferir também, tem o OpenSUN, que é muito bom da OASP também, extremamente difundido, que ele serve justamente para isso. Que você vai medir a maturidade que a sua empresa está com relação à segurança. Você vai gerar um score lá entre 0 e 3, e a sua empresa vai estar posicionada ali naquela régua e você vai colocando mais controles até ela subir. Aqui a gente tem também, que eu comentei, a divisão lá por severidade, né? Isso aqui é interessante a gente dar uma olhada. Normalmente, essa proporção, tá? Ela é o que acontece, tá? Na grande maioria das vezes. Então, a gente tem poucas vulnerabilidades críticas, mais ali aumentando um pouquinho para as altas, para as highs. A medium normalmente representa 50% do volume total. Então, somando a crítica, a high e a low, dá 50% e só a média sozinha dá os outros 50%. Tá? E a gente tem ali o low também depois. Essa proporção aqui, a gente já entende mesmo que ela é a proporção padrão, vamos falar assim, tá? Das vulnerabilidades. E aí o que acontece? Quando a gente categoriza dessa forma, a gente consegue gerar indicadores e gerar priorização. Então, quais vulnerabilidades corrigir primeiro? Beleza, identifiquei 10 mil vulnerabilidades no meu projeto. Quais que eu vou corrigir primeiro? Como que eu sei qual que eu vou entregar para os times corrigirem? Vai ser sempre da mais crítica para mais branda, vamos falar assim, né? A gente vai sempre olhar para esse indicador de severidade aqui.
Descendo mais um pouquinho. Vamos lá, vamos seguir. A gente tem também a distribuição das vulnerabilidades, tá? Isso daqui entra muito naquela parte que você comentou de justificativa. Então, vou até deixar esse aqui. A gente consegue, por exemplo, peguei um exemplo, esses dados fictícios aqui, por exemplo, só para ficar bem claro, que a gente consegue pegar, dividir quais tipos de ferramentas, quais identificadores de vulnerabilidade estão trazendo mais resultado para a gente. Então, vamos supor, você contrata a ferramenta A e você contrata a ferramenta B, ao mesmo tempo, né? São duas ferramentas diferentes para situações diferentes. Você consegue medir quantas vulnerabilidades, ou seja, se essa ferramenta A está performando bem e se essa ferramenta B está performando bem ou mal. E com isso, você consegue ou renovar ou justificar o seu investimento da ferramenta A, e se a ferramenta B não estiver performando, você consegue, por exemplo, não renovar essa ferramenta em um segundo momento, por exemplo. Você consegue ter esse valor palpável para que os tomadores de decisão, a gestão, por exemplo, ela consiga tomar essa decisão de qual ferramenta continuar, qual ferramenta não continuar. Isso sim, sem achismo, sabe? Que é o principal. Então a gente consegue hoje ter dados concretos para fazer com que essas ferramentas e todo o investimento realizado com segurança tenha retorno. Treinamento de conscientização, por exemplo, que você comentou, é muito difícil medir o retorno disso. Então você faz um treinamento de conscientização, como que você vai medir o retorno? Assim, você vai medir a taxa de todo mundo que assistiu? Dá para fazer, mas a gente sabe que não é um indicador tão confiável. Usando aquele exemplo ali Só mais um parênteses com relação a isso também, ó. Bota o link da KnowBe4 aqui do lado, que é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Tem trial, tem um monte de coisa. Joga aí pro pessoal também, porque é bom que tá sendo dicas de várias ferramentas aqui para usar, né? Sim. Vamos lá. Boa, mas aí, por exemplo, você vai fazer os treinamentos deles na sua empresa, né? Como que você vai medir isso? Você consegue, por exemplo, ver se a vulnerabilidade que foi tratada, que foi explicada, como que corrige, como que não deixa de ir para a produção. Se isso foi tratado naquele treinamento, você consegue ver se é um indicador daquela vulnerabilidade específica, daquela categoria caindo. Ou seja, você consegue justificar que aquele treinamento teve resultado no seu produto. Por quê? O pessoal fez um treinamento lá com eles, da minha equipe, e aí estava tendo um alto índice de problemas de IDOR, por exemplo, aqui na minha empresa. Lá no treinamento eles conscientizaram sobre a IDOR, explicaram o que é, e agora, depois de 3 meses, por exemplo, eu vi que o indicador do CWE do IDOR lá está lá embaixo. O que foi o resultado disso? Foi o resultado do treinamento de conscientização que eles fizeram. Então a gente consegue medir até coisas que, em teoria, são complexas e são subjetivas da gente medir. Né? Bom. Bom, acho que para fechar aqui, a gente consegue também, esse aqui é bem intuitivo também, vamos dizer assim, essa métrica, que seriam as vulnerabilidades por equipe. Então você tem, claro que dentro de uma empresa você vai ter diferentes times, né, independentemente, eu acho, do tamanho em si da empresa, mas você vai trabalhar em diferentes frentes, que você consegue separar isso, logicamente, para você ter visibilidade de quais equipes, ou seja, quais projetos, né, não necessariamente a equipe, mas aqui a gente está com foco mais específico no projeto. Quais projetos têm mais vulnerabilidade? Por que eles têm mais? Se tem algo, eu dei uma mascarada aqui no dado também, coloquei alguns maiores aqui para vocês darem uma olhada, só para ficar ilustrativo. Legal. Se eu pegar esse primeiro projeto... Não é que os times estão tão díspares assim. Não. É só para ficar ilustrativo, exatamente. Se eu pegar esse primeiro aqui, por exemplo, eu sei que eu preciso investir em conscientização para esse time, em treinamentos, eu preciso, talvez, revisitar esse time, como que está funcionando o processo de desenvolvimento, ver o que a gente pode ajudar, tentar fazer aquele shift left. Então, a gente consegue, por exemplo, priorizar esse time em algumas iniciativas do que esse daqui. Claro. Então, todos esses dados a gente consegue direcionar os recursos e os esforços de segurança da empresa para a gente otimizar cada vez mais e aumentar a maturidade de uma forma muito mais acelerada. Então, para que eu vou gastar um recurso desse, por exemplo, com esse time aqui, que está ínfimo, em vez de gastar com esse? Se eu não tivesse essa visibilidade, eu não teria como saber qual time direcionar meus esforços, por exemplo. Se bem que nesse nível aí ia ficar meio óbvio, né? Mas quando você está ali no dia a dia, quando está todo mundo mais ou menos pau a pau, é outra história. Não, ótimo, várias métricas, vários insights aí para poder tomar decisão, né? Exato. Eu acho que isso é o principal também até para o CTO, para quem está ali na liderança, saber exatamente onde deve atuar, onde tem que botar mais atenção, enfim. Perfeito. Tem uma outra tela também que você ia compartilhar ou é só essa? Eu tenho uma outra tela aqui. Essa tela aqui também é outro dashboard, tá? É o mesmo fluxo, o mesmo padrão. Porém, isso daqui são métricas voltadas para repositório.
Muita gente pensa que a vulnerabilidade ela só acontece, tem que tratar ela lá na frente, mas não, cara. Quanto antes a gente tratar, melhor. O ideal é que não tenha vulnerabilidade em produção. Esse que é o objetivo principal. Então, quando a gente trata uma vulnerabilidade, lá na frente, a gente fala que isso é uma medida reativa. Porque a gente está reagindo a algo que já aconteceu. Quando a gente trata ela antes dela acontecer, ela nem vai para a produção. Nem existe a chance de um atacante tentar explorar, porque ela nem foi publicada. Então, isso é uma medida proativa, que é o principal esforço que a gente tem que fazer, tá? Então, queria deixar isso bem claro. Isso, assim, essa mudança de mentalidade é algo muito, muito rico hoje em dia. Então, se o pessoal que está online aí assistindo a gente, se o pessoal não tiver com essa cabeça ainda, vale a pena repensar, porque, de fato, o que hoje faz a diferença são medidas proativas, tá? Por mais que isso aconteça mais a longo prazo, você não vai ver um retorno disso tão imediato, mas a médio prazo você já vai ter uma maturidade muito maior na sua companhia e você vai sempre aumentar. Isso que é o principal, tá? Perfeito. Você não vai estar correndo atrás do rabo, vamos falar assim, né? Legal. Boa, Gustavo. Bom, várias métricas, mas eu imagino que para chegar nesse nível aí, teve vários passos, né? Quais são as dificuldades assim, ao longo do processo para poder chegar no nível de maturidade desses? Boa pergunta. As dificuldades, cara, a gente tem muito problema hoje com a área de conscientização e a gente tem um problema também de escalabilidade, vamos falar assim. Como eu comentei antes, né? Hoje uma das grandes dores é esse grande volume de vulnerabilidades que são identificadas. Então hoje, cara, você põe uma ferramenta para rodar lá nos seus repositórios, ele vai te trazer, sei lá, 100 mil vulnerabilidades. Como que você vai tratar isso? Como que você vai endereçar 100 mil vulnerabilidades? E os times de desenvolvimento, eles estão preocupados com entrega, com features novas, eles não estão por conta disso, né? Então isso, assim, esse é um dos problemas muito evidentes que a gente tem hoje nesse mundo de gestão de vulnerabilidades. E aí a gente usa aqueles indicadores que eu comentei de priorização, de nível de severidade, para a gente conseguir priorizar isso e fazer com que eles corrijam as vulnerabilidades específicas que vão trazer, de fato, um impacto grande para a empresa. Perfeito. Gustavo, a gente está chegando ao fim da conversa, mas tem mais algum ponto que você acha que vale a pena destacar? Alguma chamada de atenção, algum pulo do gato aí para dar para o pessoal? Tem sim, Igor. Cara, eu queria enfatizar bastante aqui o nível e o grau de importância que a gente tem em ter uma visibilidade. Como eu acho que ficou bem claro aqui, né? A visibilidade ela é a base para todas as tomadas de decisão que o time vai ter. Não só o time de segurança, como a própria gestão da empresa mesmo. Então, como que você vai justificar, por exemplo, corrigir uma vulnerabilidade, responder um incidente, se você não tem um indicador falando que aquilo é relevante, se você não consegue justificar o uso da sua ferramenta, como que você vai conseguir o orçamento para você ter uma ferramenta de segurança rodando nos seus repositórios, nos seus projetos? Como que você vai conseguir otimizar seus recursos? Então, tudo isso assim, que a gente consegue trazer, cara, é algo assim, que é indispensável, eu diria, hoje em dia. Então, se você quiser, de fato, ter uma maturidade, ter performance, ter otimização desse ponto de vista de segurança, ver o retorno do seu investimento assim, de uma forma palpável, ter visibilidade é essencial. Então, se você ainda não tem visibilidade na sua empresa, até falando com você diretamente, acho que a primeira coisa que eu indicaria cria um ecossistema desse para você ter as visibilidades. Você vai ver que as suas decisões vão ser tomadas de forma muito mais assertiva. Se você está aqui, é porque você está querendo se destacar e prosperar no mercado de trabalho corporativo de Cybersecurity. Aqui você vai ser capaz de compreender de forma analítica como que funciona e como é o mercado de trabalho para a área de cibersegurança e vai ser capaz de iniciar nesse mercado, migrar para essa área ou prosperar dentro das principais carreiras que existem dentro da segurança cibernética. Não espere que esse treinamento seja igual a outros cursos que vão ficar rodando ferramentas aqui no terminal sem nenhum objetivo. Muito pelo contrário. Eu não quero te tornar um profissional operacional dependente de ferramentas. Eu quero te tornar um profissional diferenciado, autossuficiente, que vai conseguir gerar valor para as empresas independentemente da área de cybersecurity que você deseja seguir. Aqui você vai trabalhar não só seus hard skills, mas principalmente a sua mentalidade e os seus soft skills, para você desenvolver aqui uma visão estratégica e ser capaz de integrar e de prosperar dentro do mercado de trabalho corporativo. A Jornada Profissão Hacker é um treinamento dedicado e focado em acelerar a sua carreira, abordando as principais trilhas dentro da segurança cibernética. Todos os conteúdos, eles são especializados, estruturados, progressivos e visados no cenário corporativo para a sua carreira em cybersecurity.
Essa metodologia ela foi desenvolvida para ser uma forma eficiente e eficaz para otimizar o seu investimento e o seu tempo para alcançar seus resultados de uma forma mais acelerada. Para isso, eu compartilho aqui pela primeira vez online as estratégias que eu uso na minha carreira e comprovo com meus resultados, e também compartilho com meus mentorados que também alcançaram resultados incríveis. Bom, mas deixa eu me apresentar para você agora rapidinho. Muito prazer em te conhecer, meu nome é Gustavo Celani, eu sou engenheiro de computação, pós-graduado especialista em segurança em redes de computadores e MBA em Cybersecurity e Ethical Hacking. Com relação à minha atuação profissional, além desse segmento aqui de capacitações, palestras e mentorias, a base da minha carreira sempre foi e ainda é o mercado de trabalho corporativo. Eu já atuo com Cybersecurity fazem anos e durante a minha carreira já passei por empresas altamente renomadas, principalmente na área de segurança de aplicações e Ethical Hacking. Eu fico muito feliz que você já chegou até aqui e deu esse primeiro e mais importante passo, que é ter o interesse e a vontade de ir além na sua carreira. Então eu te convido agora para dar o seu próximo passo para a nossa jornada rumo ao sucesso da sua profissão hacker, ao se inscrever para o nosso treinamento, que vai com certeza transformar o seu futuro profissional. Não perca essa chance única de prosperar e de alcançar o seu sucesso na sua carreira em Cybersecurity. Qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo diretamente aqui por essa rede social, que eu vou responder o mais rápido possível. Eu te encontro em breve então nas aulas.